Jesus, amém, irmãos, irmãs? Em nome de Jesus. Os irmãos abrem suas Bíblias em João capítulo 6. Enquanto isso, eu vou fazer uma breve oração. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais este momento, de podermos, Senhor Jesus, aprendermos de Ti, Senhor, a cada momento, a saber, Senhor Jesus, qual a Sua boa vontade, Senhor, em nossas vidas. Nós te agradecemos pela vida de cada um dos nossos irmãos que aqui estão, pelos que não puderam vir, pelos que estão nos assistindo pela live, Senhor. Nos dá, Senhor Jesus, completo entendimento, Senhor, da Tua palavra, discernimento, autoridade e poder, para que em tudo nós possamos, Senhor Jesus, engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos livra do mal, nos livra das orações contrárias, palavras contrárias, Senhor Jesus, de todo o poder dos principados, potestades e hostes espirituais da maldade do ar nos lugares celestiais. Em nome de Jesus, que caiam por terra, Senhor Jesus, todo o poder das trevas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nos livra, Senhor Jesus, da soberba, da arrogância, presunção, da altivez, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Jesus, irmãos. Irmãos, quantos de vocês, um dia, alguém já não chegou para você e falou assim, Deus tem uma grande obra na sua vida, né? Quantos aqui estão? Alguém nunca falou isso, não é verdade? Muitas vezes, né, irmãos? E comigo não foi diferente, né? Então, a partir do momento que Deus, Ele vai nos dando o entendimento da sua palavra, para aqueles que creem, né? Para aqueles que aceitam o seu testemunho, crê nele, né? E busca andar nele. O Espírito Santo, ele vai ensinando, irmãos, que Deus, ele quer concretizar a sua obra, não somente em um, ou dois, ou três, mas em todos os homens, né? Quer concretizar a sua obra naquele que crê nele, naquele que crê em seu Filho, né, irmãos? E nós sabemos que a obra de Deus, né, não tem nada a ver com as obras deste mundo, não tem nada a ver, irmãos, com as obras da terra, né? Não tem nada a ver. Mas Deus realmente, a vontade dele é concretizar a sua obra em nós. Seus irmãos, estava lendo um versículo aqui em João capítulo 6, versículo 22 em diante, para os irmãos entenderem um pouco. Aqui fala que Jesus, ele começa a pregar que ele é o pão da vida, né? É o pão da vida. Para os que creem, né? Está no cabeçalho aqui, né? Jesus é o pão da vida para os que creem, né? Então, se não crê, Jesus, ele não vai ser o pão da vida na vida daquele que não crê. É só na mente, somente na vida daquele que crê nele e crê na sua palavra, né? No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, né? Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, né? Perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos, e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. Quem vê a primeiro instante assim, né, irmãos? Fala assim, nossa, que povo perseverante, né? Foi em busca de Jesus, olha. Glória a Jesus, né, irmãos? Eles creram, né? Creram em Jesus, foram atrás dele. Opa, não vi Jesus, vou atrás de Jesus, né? Olha só, no 25. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegasses aqui? Jesus respondeu e disse, na verdade, vos digo,
que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Aí o que é que eles dizem? Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Que faremos? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Nós sabemos que Deus, né, a obra dele é uma só. Mas a obra de Deus, ela abrange muitas outras coisas, né? Abrange a necessidade de crermos, de sermos perseverantes, de sermos obedientes, de sermos transformados, de sermos limpos do pecado, né? De negligenciarmos as nossas próprias vontades, a nossa carne, né? Os desejos da nossa carne, dos nossos pensamentos, né? De negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir após Ele. Então, irmão, abrange muitas coisas. A obra dele é uma só. A obra dele, irmão, é de fazer nós um edifício, né, sustentável, ou seja, um edifício potente, né, não um edifício fraco, mas forte nele, um edifício que seja levantado sobre a rocha, a qual é Cristo, né? Essa é a obra dele. A obra dele, né, como Jesus ele disse aqui, é que creais naquele a quem ele enviou. E por essa, irmãos, por isso que Deus entregou a Jesus todo o poder, né? Entregou ao Filho todo o poder, tanto no céu como na terra. Todas as coisas foram entregues para Jesus. Então já é mais uma prova que se não crermos, se o homem ele não crer, né, em Jesus e não procurar buscá-lo, né, fica difícil da obra de Deus. Ou seja, fica difícil não, a obra de Deus ela não vai ser manifesta e muito menos concretizada na vida desse homem ou dessa mulher, né? Então é por isso que devemos primeiramente crer em Jesus, crer naquele em quem Deus enviou, porque só vamos conhecer Ele no Filho, só vamos conhecer a obra de Deus no Filho. Não tem como eu querer conhecer a obra de Deus buscando somente ao Pai, porque nós buscamos o Pai no Filho. A obra de Deus está no Filho, a sua vontade está no Filho. O caminho é o Filho, né? É Jesus. Então muitos gostam de separar isso aí, né? Deus, Filho, né? Como eu tinha até falado pro pastor, né, que é onde eu trabalho, lá tem uns 4 testemunhas, né, Giovanni lá. Então, ali eu fui falando de Jesus, né, falando de Jesus, e o rapazinho, que é um dos mais experientes que tem lá, né, na doutrina deles lá, falou assim, ó, Jesus, como um anjo perfeito que ele foi, eu falei, não, Jesus não é anjo, Jesus é Deus. Aí ele parou, eu falei, ó, 1 João 5,20 diz que ele veio para nos dar entendimento e conhecermos aquilo que é verdadeiro, e naquilo que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Essa é a obra de Deus que quer que se concretize em todos os homens, que todos os homens venham conhecer o que é verdadeiro. Essa é a obra. Aí ele falou, Jesus é Deus. Opa,
agora mudou a conversa. Jesus não é mais anjo, é Deus. Né? Mas os irmãos sabem como é difícil, né? Das escamas sair. Concorda, mas deixa no ar, né? Mas assim, eu até peço que a igreja possa estar orando, porque é um embate, e é contra 2, contra 3, e Jesus só dando canelada no entendimento, tá, irmãos? Com misericórdia também, porque antes eu era, mesmo conhecendo a palavra, eu confesso que eu era soberbo, era arrogante, né, por conhecer a verdade, e não basta somente conhecer a verdade, não basta somente estar em Jesus, Jesus também tem que estar em nós, né? Não é somente estar na verdade, mas tem que segui-la, né? Tem que ser obediente a ela, né? Não basta somente isso. Então, a obra de Deus é essa, para todos os homens, que todos venham conhecer aquilo que é verdadeiro. Aquilo que é verdadeiro. Essa é uma das obras, né? Essa é uma das obras, não. Essa é a obra que abrange, né, muitas outras coisas na vida do homem, quando crê em Jesus. Então, Jesus, ele fala, né? Respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Se os irmãos verem o que Jesus falou no 26, né, Jesus já tinha feito milagres, prodígios, tinha feito maravilhas, mas o povo é tão assim, né? Foram atrás de Jesus, que nem eu falei. No primeiro instante você fala, nossa, que povo, né? Creram mesmo, mas aí aqui já começaram a querer questionar Jesus. Mas Jesus fala, no 26, Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo, que não me buscais pelos sinais que vistes. Então quer dizer que eles tinham visto sinais. Eles já tinham visto sinais. Mas aqui eles falam, que sinais fazes tu? Ué, mas aquilo lá não foi um sinal? Jesus fez muito mais sinais. Mas por que muitos irmãos não se achegam a Ele? Né? Nós vamos ver isso aí. Se achegam a Ele somente na matéria, no corpo. Um exemplo que nós temos é da mulher de fluxo de sangue, né? Que ela tocou em Jesus. Muitos estavam tocando em Jesus. Muitos estavam, mas ela tocou com fé. Ela tocou diferente. E saiu o que de Jesus? Virtude. Saiu virtude. Então nós temos que chegar com Jesus, né, irmãos, com fé, para que a virtude dele possa estar em nós. Possa estar em nós e a obra de Deus possa ser concretizada em nossas vidas, né? Então, tem um louvor que fala, em meio à multidão, uma mulher se aproximou de um homem que poderia os seus problemas resolver, e então ela pensou, se eu ao menos lhe tocar, com o seu poder eu sei, a minha dor pode passar. Mas a multidão era tanta que só em seus vestidos ela tocou, e Jesus parando disse, alguém me tocou, porque de mim saiu. Alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Então ele fala, muitos me tocam sem saber, mas ela tocou para receber. Ela me tocou com fé. Então nós temos que chegar em Jesus com fé, para que possamos receber o que Ele tem para nos dar a cada dia. Essa é a obra de Deus, irmão, que venhamos crer e não duvidar, jamais, de Jesus. Será? Esse será aí não é de Deus. Esse será aí não é de Deus, irmão. Não é, então nós temos que negligenciar essas coisas, né? Temos que negar. Você vê que a multidão, né, parecia que queria Jesus ao primeiro instante, né? Que foi atrás de Jesus,
Foi atrás, pegaram os barquinhos, não, vamos atrás desse homem. Mas aqui já começou a questionar. Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Aí eles começam a falar, nossos pais comeram do maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Quem foi que desceu do céu? Quem foi que desceu do céu? Jesus. Esse é o verdadeiro pão. Essa é a obra de Deus. Essa foi a obra de Deus para salvar os homens da maldição, para salvar os homens da condenação eterna. E os homens não compreenderam as obras de Deus. Não compreenderam a sua vontade, que a sua vontade estava no Filho, a sua obra estava no Filho, e hoje a sua obra tem que estar em quem? Na igreja. A sua obra tem que dar continuidade, que Jesus falou, ó, quer ver? João capítulo 14, abra lá, a obra de Deus, irmãos, tem que continuar em nós, essa obra, e nós temos que ter fé nisso. Olha só, então aqui no versículo, nossa, não tem como não ler, do 6 aqui em diante, irmão. João 14, tentar ser o mais rápido possível. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então, as obras do Pai estavam no Filho. Estava no Filho. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Quantos creem? Nossa, irmão. Quando o irmão Lotinho fala a paz do Senhor Jesus, irmão, amém! Irmãos? Quantos creem, irmãos? Vós podeis fazer as mesmas obras de Jesus. Irmãos, é crer com fé. É tocar em Jesus com fé, irmão. Com fé. Então, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores. Maiores do que estas. Porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, ele não somente falou que nós faríamos as mesmas obras, mas faríamos maiores. Então, as obras do Pai, que está em Jesus, ela também está na igreja. Ela também tem que estar em nós. E ela tem que, o quê? Se expandir. Ela não pode minguar. Ela tem que se expandir, irmão. Ela tem que crescer. Ou seja, continuidade. Tem que dar continuidade. Por que que aquelas pessoas, elas não receberam as obras de Deus? João capítulo 3.
E por que que muitos irmãos ainda não compactuam dessas obras, das obras de Deus, né? Olha só. Versículo 19, João capítulo 3, 19, fala assim, ó: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Então não tem como receber as obras de Deus, porque as obras más têm que sair, para as obras boas, né, serem enxertadas na vida da pessoa. Mas para isso ela tem que crer, tem que perseverar, tem que se tornar discípula, né, para conhecer a verdade libertar ela. Libertar ela. Tem que crer nessas obras. Aquelas pessoas não criam, ainda que buscaram a Jesus, ainda que pegaram os seus barquinhos e foram até Jesus, vocês viram que começaram a questionar o mestre. Ué, que sinais fazes tu? Sendo que eles já tinham visto os sinais. Um dos sinais, porque Jesus fez muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas. Os livros não se conteriam, irmãos, se fosse escrito tudo que Jesus fez aqui, na terra, e mesmo assim os homens, né, não quiseram. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, se vós creis, se todos vocês creem, vocês têm o poder de serem chamados filhos de Deus. Esse poder, irmão, não vem das obras nossas, é dom de Deus, como diz a palavra. Não é do que nós fizemos, ou que eu posso ainda fazer, não, isso aí é dom dele, para aquele que crê. Para aquele que não crê, aí não tem jeito, não tem jeito. É por isso que é se, Jesus ele falou, é uma condicional, né? Então nós vemos aí, ó, volta lá em João 6. Então aqui, cadê? Nós paramos 32, né? Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos deste pão. Olha só, dai-nos sempre deste pão. Opa, já voltou de novo, né? Você vê que o povo é que nem a onda do mar, né, irmão? A multidão, que nem a onda do mar, vai e volta, vai e volta. Uma hora crê, outra hora não crê, outra hora será, outra hora... E nós não podemos ser assim, levados como a onda do mar. Nós temos que ter convicção. Convicção. A nossa fé tem que ser convicta a Cristo, a Jesus, né? Dai-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Quando Jesus ele disse isso, né? Olha só, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Olha só, mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, ou seja, satisfazer a sua obra. Essas obras, ela vem do Pai, no Filho, né? E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então ninguém vem a Jesus se do Pai não for concedido. Irmãos, é motivo de muita honra e muita glória
dos irmãos estarem aqui, porque os irmãos não estão aqui em vão. Porque se os irmãos chegaram até Jesus, a ter o conhecimento de Jesus, é porque foi concedido do Pai. Quem foi que levou vocês até Jesus? O próprio Deus, o próprio Pai. E Jesus fala aqui, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então você foi dado por Deus a Jesus. Bom, é motivo de muita honra, muita glória, muita exaltação, Jesus. Porque nós pensamos assim, eu vim porque eu quis, né? Porque eu quis conhecer. Não, irmão, tem algo muito maior por trás aí. Você veio porque o Pai te enviou. E se você crer, irmão, você tem tudo para dar certo. Você tem tudo para dar certo, irmão. Não tem como dar errado, irmão. Não tem 0,1% de dar errado, não tem, é 100%. É 100%, porque Jesus, ele já venceu todas as coisas. Ele não vai vencer, ele já venceu. E ele mesmo nos confirmou que nele nós somos mais que vencedores. Irmão, o próprio Deus te faz mais que vencedores, deixa você é mais que vencedor, por aquele que te amou, que é Jesus. Não tem como dar errado, irmão, não tem como, que venham lutas, aflições, dificuldades, perseguições, que venham as águas contrárias, mas você já é um vencedor, é você perseverar nas obras que o Pai veio te dar, veio concretizar em você, porque Jesus já venceu todas as coisas, agora nós temos que perseverar até o fim, para que a coroa que nos está reservada, né, possa ser colocada em nossa cabeça, naquele dia, porque já é sua, Ele te garante isso, já é sua, essa é a obra dele para cada um de vós, para cada um dos homens, para cada um daqueles que passar por aquela porta ali, e crer, e colocar em seu coração um firme propósito de permanecer até o fim, seguindo Jesus, olhando para o alto, para o autor e consumador da fé, para que a obra possa também ser concretizada na vida dele. Quando que esses homens vão ver a obra de Deus? Aonde? Onde que eles vão ver as obras de Deus? É aqui? Não, é em você. É em você que eles têm que ver. É em cada um de nós. Eles têm que ver a obra de Deus em cada um de nós. No modo de falar, no modo de agir, de sentir, né? No modo de... Tem uma palavra que fala, né? Aquele que se mostra ser sábio e instruído. Perdão, irmãos, vamos lá. Tiago, acho que é isso. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Então fala assim, quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Obras, mas que obras são essas? São as obras da carne? Não. São as obras deste mundo? Não. São as obras de Deus. Os irmãos ainda estão procurando? É Tiago, capítulo 3, versículo 13. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Olha só, quem dentre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de
Sabedoria. Então nós temos que ser sábios para ganhar. Ganhar o quê? Almas. Temos que ser mansos, pacientes, benignos, longânimos. Quer dizer, as obras de Deus têm que estar em nós, tem que ser concretizado em nós, né? Tem que ser concretizado em nós. E nós sabemos que obra bem feita dá trabalho, né, irmãos? Não dá? Né, irmão Gugu? Uma obra bem feita dá trabalho, né, irmão? Desde o chão, desde a fundação, né, irmãos? Tem que cavar, né? Achar a terra firme, não é isso? Ou você vai fazer a casa na superfície mesmo, sem coluna, sem nada. Hã? Começa a trincar, se bater o vento, derruba, irmão. Derruba, não derruba? Pois é, Jesus, ele é o mais perfeito arquiteto, irmão. Jesus. Porque ele lapida o homem, aqueles que creem. Ele faz a obra mesmo, quando nós nos deixamos, o Espírito Santo fazer a obra, ele vai e faz mesmo. A obra, porque foi para isso que ele veio, fazer a obra em nós. Concretizar a sua obra até o fim. Ele faz mesmo. E com perfeição. Né? Quer ver, ó? Gálatas capítulo 3. Então, irmãos, temos que manifestar as obras do Altíssimo. Tem que manifestar em nós, irmãos, não as obras do nosso antigo pai, né? Mas do nosso Pai eterno, a qual é Jesus, né? Gálatas capítulo 3, versículo... Perdão, irmão, não é 3. Peraí. Capítulo 5. Capítulo 5. Versículo 19. As obras de Deus, irmãos, não tem nada a ver com essas obras aqui, ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por que os homens lá não queriam? Porque as suas obras eram más. Estavam nesse tipo de obras aqui, ó. Não estavam nas obras de Deus. Por que eles não vinham para a luz? Porque suas obras eram más. Não era para ser manifesto, não todos iam ver, né? É isso aqui, ó. Não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Invejando-nos uns aos outros. Então, o que nós temos que ser, irmãos? Como diz a parábola do semeador, né? A cada dia, temos que ser terra boa.
terra boa. Um edifício alicerçado na areia, ele fica seguro? Nunca, né? A palavra mesmo, ela nos diz. Então, nosso coração não pode ser areia. Não pode ter areia dentro. Nosso coração não pode ter pedregais, né? Muito menos espinho também. Não pode. Nosso coração tem que ser uma terra boa para qualquer obra do Espírito Santo. Ou seja, né? Seja para plantar, seja para construir, né? Seja para construir. Ou seja, construir o quê, irmão? Mas como assim? Construir um edifício, né? Bem alicerçado, bem estruturado, para que o Espírito Santo possa morar dentro. O Espírito Santo não vai morar em qualquer edifício, né? Ele não mora entre quatro paredes, não é verdade? Onde ele quer morar? É nos nossos corações. Ele quer fazer a obra em nossos corações, em nossas vidas. Ele quer concretizar a obra de Deus em nós a cada dia. Então, temos que segui-lo. Temos que o quê? Obedecê-lo. Perseverando, irmão. Quando nós achamos que nós estamos numa luta, que não podemos, que achamos que não vamos conseguir, pense na luta que Jesus teve. Pense na luta, irmãos, que Paulo teve, que os apóstolos teve, Pedro, Tiago, ao falar de Jesus, já foi degolado ali mesmo. Primeiro mártir, né, da igreja. Pense nos nossos irmãos que já se foram. Estevão, perdão, Tiago não. Tiago é o que nós lemos. Isso, Estevão. Glória a Jesus, irmãos. Primeiro mártir da igreja. Que aflição. Será que eu estou, né, passando por tal aflição assim? Será, irmão? Jesus, ele está nos preparando, irmão. Que a sua volta está muito mais perto do que nós achamos, né? Mas é assim, já houve, como a palavra diz, já houve muitas coisas, né, que nós vemos aí nos jornais, pestes, né, guerras, rumores de guerras, terremotos, né, desastres naturais, tantas outras coisas aí no mundo aí, mas ainda não é o fim. Mas que ele está perto, está. Mas não é o fim ainda. Não estou dizendo que é o fim, né? É o começo das dores. Mas ele está mais perto do que quando aceitamos a fé. E nós estamos mais perto também, irmãos, dele. Então temos cada dia, né? Cada dia pegarmos firme com Jesus, ou seja, é o louvor, né? Segura nas mãos, ela te sustentará. Se eu sei o que pode me sustentar e eu não pego, então o erro está em mim, certo? Porque você sabe o que pode sustentar, mas você não se segura naquilo que pode te sustentar. Então é nós que erramos, né? Porque as mãos de Deus não está encolhida, irmãos. Ela está estendida. É só você segurar. É só você segurar. Lembre-se, nele você é mais que vencedor, irmão. Muito mais que vencedor. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo possa concluir a obra em cada um dos meus irmãos que aqui estão, na vida dos nossos irmãos que estão nos assistindo pela live, em nome de Jesus. Que o amor de Deus possa ser multiplicado na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus.